Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Hugo, discente do curso de farmácia da UFMT. Eu e meu colega Gleucivan vamos estar apresentando agora um trabalho intitulado Nanomedicamentos e Nanocarreadores. Em um segundo momento, o meu colega de turma Gleucivan vai estar falando sobre micromedicamentos. Nosso professor é o professor Dr. Fernando Boldrini. Então, o que são essas nanopartículas, primeiramente? Em 2016, a União Europeia definiu como um material natural, incidente ou manufaturado contendo partículas em estado não agregado ou agregado, no qual 50% ou mais das partículas na distribuição de tamanho numérico, uma ou mais dimensões externas estiverem na faixa de tamanho 1 nanômetro a 100 nanômetros. E o que é um nanômetro? Um nanômetro é um metro dividido por 1 bilhão, ou seja, um nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Desta forma simples, podemos definir nanotecnologia como sendo o termo utilizado para escrever a criação, manipulação e exploração de materiais com escala nanométrica. A título de curiosidade, só para ter uma ideia desse tamanho, um fio de cabelo tem cerca de 100 vezes 10 a menos 6 metros, quanto 0,1 milímetro de diâmetro, ou seja, é 100 mil vezes maior que um nanômetro. Aqui, para se ter uma ideia dos tamanhos, com uma demonstração, nós temos um cabelo humano como maior, em ordem decrescente, nós temos uma célula branca com 10 mil nanômetros. Embaixo, nós temos um vírus do HIV com 100 a 120 nanômetros. Quando você vai descendo, você tem a hemoglobina com 5 nanômetros. Uma célula de membrana, 5 nanômetros. Você tem a hélice do DNA com 2 nanômetros. Você tem uma molécula de glicose com 1 nanômetro. E até a molécula de água com 0,13 nanômetros e chegando ao ponto de um átomo de hidrogênio de 0,1 nanômetro. Aqui um outro exemplo para você ter uma ideia, você tem uma célula humana de 10 nanômetros na sua ponta, uma bactéria de 1 micrômetro, aliás, micrômetro, desculpa, um ouro coloidal de 100 nanômetros, e você vai chegando à escala de 20 nanômetros com um vírus, genericamente, tornando todos mais ou menos ali nessa escala. Você tem um anticorpo de 10 nanômetros, a hélice de 1 nanômetro e uma molécula de água de 1 angstrom, mais ou menos. Vamos à história. Então, já na antiguidade, os romanos já produziam artefatos, como uns jarros famosos de vidro com nanopartícula de ouro. Evidentemente, eles não sabiam o que estava fazendo, a dimensão do que poderia vir a ser essa tecnologia. No fim do século XIX, o cientista inglês Michael Faraday já sintetizava partículas de ouro sem compreender as propriedades dessas, evidentemente. Em 1959, o físico Richard Feynman propôs que a escala nano tinha muito para ser descoberta. E ali ele já sabia que ali tinha muito potencial para a ciência em geral. Na década de 80 e 90, em um esforço mundial, se teve o desenvolvimento de novos materiais, de novos métodos de síntese, que foram avaliados com os novos microscópios também de tecnologia nova, atômica e de transmissão. Então, qual é essa importância dessa tecnologia? Nanotecnologia é a ciência que utiliza, é a ciência e a tecnologia que utiliza para controlar os materiais, de tal forma que podemos manipular átomos e moléculas para o quê? Para construir, por exemplo, dispositivos eletrônicos com vasta funcionalidade, microrobôs, por exemplo, para serem incorporados em um organismo e dentro de uma artéria desobstruí-la, por exemplo. Desenvolver medicamentos para atuar especificamente em uma região determinada do organismo, como por exemplo, para combater somente um tumor, direcioná-lo, que é a grande questão aqui. Então, os nanomedicamentos, o que são? Diante disso, são drogas produzidas em escalas nanométricas,
transportada por carreadores com propriedades físico-químicas diferentes do que nós já temos, já conhecemos, o que permite novas possibilidades de uso. Quais seriam elas? Evidentemente, os nanomedicamentos e os nanocorreadores. A gente poderia ter variedade muito novas de uso terapêutico, adjuvantes terapêuticos, para fim de diagnósticos, produtos para a saúde em geral. Então, em 2012, a Anvisa resumiu que nanomedicamento é toda substância ou combinação de substâncias elaborada que possui distintas propriedades físico-químicas usada com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos, sendo esta uma forma farmacêutica determinada que contém um fármaco em nanoescala ou associado a um nanoadjuvante, em ação farmacológica específica, visando modular funções metabólicas e fisiológicas. Mais uma vez, dando uma ênfase à ação farmacológica específica e direcionada. Então, quais os desafios dessa tecnologia? Diante disso, nós temos o desafio do desenvolvimento de medicamentos inteligentes. O que seriam esses medicamentos inteligentes? É um sistema racional de liberação controlada e dirigida de fármacos em concentração adequada no tecido-alvo. Por isso, o nome inteligente seria um direcionamento específico para um determinado tecido ou determinada enfermidade ali. E as vantagens dessa, quais seriam? Você tem o menor uso do medicamento, redução da sua dosagem, consecutivamente você vai ter uma redução de efeitos colaterais, seletividade em relação ao alvo biológico, tecido ou células, e ali uma liberação controlada, evitando assim picos de dosagem no plasma sanguíneo, que é o que a gente evidencia muito hoje na clínica. E nanomedicamento ele precisa de um nanocarreador. O que seria esse nanocarreador? É uma nanoestrutura associada ou envolta a uma substância ativa, que é o nanomedicamento, que seria capaz de transportar e diferenciar esse nanomedicamento em um alvo específico. Então, essa seria a liberação controlada, para fazer a liberação controlada, melhor dizendo. E esse nanocarreador ele tem um diâmetro de 10 a 800 nanômetros. Eles precisam ser biocompatíveis, evidentemente, com o corpo, e inerte com o corpo, com o organismo ali, que ele vai estar em interação. Ele não vai poder, no caso, interagir com esse corpo, sendo, então, inertes. A promessa para o tratamento em várias enfermidades, com um destaque grande em o câncer. Aqui nós temos uma escala das épocas que foram descobertas alguns nanocarreadores. Nós temos em 1857 as nanopartículas metálicas, não sabendo muito para quê ou o que eram aquilo, mas ali foi descoberto. Temos em 43 a microemulsão, 65 lipossoma, a nanoemulsão em 93, micelas em 90, já em 94 nanoesfera, 99 polimerossomas e em 2002 as nanocápsulas. E esses nanocarreadores, o que são? O que podem ser? Nós temos aqui alguns exemplos dele. Nós temos nanotubos de carbono, que por um acaso é esse aqui em cima destacado. Nós temos lipossomos, nós temos nanopartículas de cerâmica, micelas, vesículas, nanopartículas metálicas, dendrímeros, nanopartículas virais, conjugado fármaco polímero e conjugado proteína polímero, e nanocristais, alguns exemplos apenas. Aqui nós temos uma foto de um artigo, a ampicilina recoberta em uma partícula de prata e sílica, segura por uma célula humana, que nesse caso eram mortais para micro-organismos resistentes e não resistentes. E esse nanocarreador da diversidade, aliás, de nanocarreadores, cada um com propriedades características, sua escolha, evidentemente, vai ter que exigir alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Qual doença você vai querer tratar,
o tipo de população que você vai estar avaliando, o tipo de fármaco, evidentemente, a rota de administração, barreiras biológicas que terão ali que ser ultrapassadas, o sítio-alvo do que o medicamento vai estar atuando, a cinética da liberação desse fármaco envolvido nesse nanocarreador e a dose pretendida. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, de carreador a micela. É um grupo de moléculas anfifílicas formadas de maneira espontânea em meio aquoso. Ela tem propriedade hidrofílica na parte externa e hidrofóbica na parte interna. Ela tem por volta de 10 a 100 nanômetros, com o objetivo de proteger e melhorar a solubilidade e estabilidade hidrofóbica e lipofílica das drogas. Aqui você tem um exemplo ao lado, você tem a parte de fora, que é a parte hidrofílica, que é a cabeça desses fosfolipídios, desses ácidos graxos aqui, e a cauda, a parte interna, que é a cauda hidrofóbica. A parte apolar, então, na parte interna da micela. E essa estrutura pode ser usada como carreador em vários medicamentos, concomitantemente, dependendo das suas características físico-químicas, é claro, de um e de outro. Então, demonstrou-se que a solubilidade aquosa de nanopartículas micelares pode ser aumentadas em até 30 mil vezes em relação ao tamanho macromoleculares. Então, veja a vantagem dela, né? E aqui, outro exemplo, os dendrímeros. São macromoléculas polimétricas ramificadas, formadas por 3 componentes, basicamente: núcleo, suas ramificações e os grupos terminais funcionais. Um tamanho médio de 2 a 15 nanômetros, e ele permite a encapsulação de drogas, conjugação de drogas, devido à sua multifuncionalidade da sua rede dendrítica. Aqui ao lado você tem alguns dendrímeros como exemplo, ao centro o seu núcleo e as suas ramificações. Hoje, no mundo, existem no mercado internacional pouco mais de 60 nanomedicamentos. 13 utilizam lipossomas, 22 nanomateriais poliméricos e 27 nanomateriais inorgânicos, vários desses dito agora anteriormente. Aqui uma mera ilustração do que essa tecnologia pode vir a fazer, né? Desde mexer em um pedaço de DNA até ser carreado por hemácias para chegar a um sítio-alvo. Este aqui foi o primeiro medicamento a ser utilizado. Ele tem o nome de BIND 014. Aqui você pode ver fora dele, na parte externa, o ligante da célula-alvo, parte mais interna, a camada de proteção e fuga do sistema imunológico, que é uma estratégia, controle de liberação de medicamento, e ao centro você tem a sua carga terapêutica. Então, é uma tecnologia muito avançada. Aqui um exemplo de um medicamento, talvez o mais usado hoje, é o paclitaxel. Ele é um potente anticancerígeno, usado para tratar inúmeros tipos de câncer humano. Essa molécula tem 100 a 200 nanômetros e um dos primeiros quimioterápicos clinicamente bem-sucedidos aprovados pela FDA. Necessita ser solubilizado em 2 solventes, que seriam esses o cremopor e o etanol, por serem solúveis em água, evidentemente. Só que esse cremopor ele tem efeitos adversos advindos dessa solubilização que tem que ser feito por causa de suas insolubilidade. Então, essas nanopartículas carregadas de paclitaxel, então o que foi feito? Essas nanopartículas carregadas de paclitaxel, para ser administradas intravenosas, em vez de oral, para menor índice terapêutico e menor efeito adverso, porque você não vai estar ali efetuando a administração com o cremopor. E essa estratégia resultou em que a utilização dessa formulação de paclitaxel encapsulado em nanopartículas possui eficiência 13 vezes maior do que a sua droga
livre solubilizada. Então, é uma estratégia muito benéfica e muito melhor para evitar efeitos adversos. Então, para se fazer, se fabricar esse medicamento nano, existe, claro, alguns critérios. Para sua fabricação, você tem é uma fabricação complexa, para a propriedade do complexo. O controle interno do processo tem que ser muito bem controlado. E, especificadamente, a equivalência farmacêutica é um teste que terá que ser feito. Ele é específico para a nanoformulação. Ele não é totalmente caracterizável, você tem que se ter uma ideia da estrutura, da superfície, morfologia das partículas e também a estabilidade e a qualidade desse medicamento que você vai estar se fazendo. Aqui é a equivalência farmacêutica que nós já conhecemos, a farmacocinética, a farmacodinâmica. Também deverá ser, evidentemente, estudado. Então, em 2000, a FDA propôs uma estratégia para, então, fabricação desses nanomedicamentos. Então, resumidamente, ela definiu como etapas de definir o objetivo e o perfil da qualidade do produto, desenhar o processo e a formulação do produto, claro, avaliando seus riscos, identificar os atributos críticos e materiais e parâmetros do processo, definir a estratégia do controle, que ali vai ser empregada, monitorar e atualizar continuamente esse processo de fabricação. Essa estratégia criada pela FDA em 2000 foi aprovada e incentivada pela uma Conferência Internacional de Harmonização de Produtos Farmacêuticos para Humanos em 2009. Então, essa comissão, essa conferência, aprovou e orientou o uso dessa estratégia. Por fim, aqui algumas referências usadas nesse trabalho. Obrigado a todos. Agora o Cleucivan vai dar sequência na parte de micromedicamentos. Falando agora sobre micropartículas, nós temos que, em um contexto geral, as micropartículas possuem um tamanho entre 1 e 1000 micrômetros, e elas foram trabalhadas muito tempo atrás. Lá em 1931, foi publicado o primeiro trabalho que descrevia a formação de microcápsulas de gelatina, obtido por uma técnica denominada naquela publicação de coacervação. Sua aplicação começou na década de 40 e teve muitas variações metodológicas. Inicialmente, sua utilização foi aplicada para corantes, sendo dirigida para o desenvolvimento de um papel vegetal. Nesse papel, consistia em uma fina película de microcápsulas aderida ao papel, de modo com que a pressão da caneta provocava o rompimento das microcápsulas e, consequentemente, a liberação da tinta sobre o papel impresso. Mais para a farmácia, só 10 anos depois, só na década de 50, o dogma central para a microencapsulação de medicamentos teve início só nessa época, né, em 50, na década de 50, a indústria farmacêutica Smith, Klein e French, com o preceito principal de liberação controlada de medicamentos. Embora o campo farmacêutico para a microencapsulação teve sua aplicação tardia, é certo que houve uma grande e rápida difusão, em um período curto de tempo, da aplicação dessa tecnologia para a indústria farmacêutica. Por que tarde isso? Porque a indústria de alimentos, por exemplo, já havia começado a trabalhar com microencapsulação antes mesmo da indústria farmacêutica. Bom, mas trazendo para o contexto farmacológico, as micropartículas são sistemas de liberação de fármacos, geralmente poliméricas, classificadas em microesferas ou microcápsulas. Aí nós temos o exemplo da microcápsula e da microesfera, sendo que as microcápsulas possuem uma parte reservatória e o material, a parte de encapsulamento em volta. Já as microesferas, a parte de encapsulamento é toda ao redor do fármaco, não tendo essa parte reservatória. Nós vamos entender isso melhor agora. Como eu disse, são microcápsulas e microesferas, sendo que as microcápsulas são sistemas poliméricos do tipo reservatório, enquanto as microesferas são sistemas matriciais. Bom, no sistema reservatório, o fármaco está incluso,
sendo esse reservatório de natureza líquida ou sólida, envolto por uma camada de material de encapsulamento. Já no sistema matricial, o fármaco se encontra disperso ou dissolvido sobre matriz formada pelo material de encapsulamento. E nós temos esse exemplo, ó. As microcápsulas é como se fosse uma cápsula oca, né, aberta, mas com material de reservatório ali dentro, com a natureza líquida ou sólida desse material, e o fármaco lá dentro também. O fármaco naquele meio, e tudo isso envolto pelo material de encapsulamento. Já na microesfera, o fármaco já está incluso no material de encapsulamento. Toda aquela esfera ali é formada por fármaco e por material de encapsulamento. Bom, pessoal, é importante destacar que as micropartículas ou microesferas podem ser consideradas formas farmacêuticas ou ser acondicionadas em uma forma farmacêutica secundária. Bom, podem ser administradas em suspensão para uso oral ou serem condicionadas em uma cápsula ou comprimido. O que isso quer dizer? Você pode estar tanto utilizando as microcápsulas ou microesferas, né, em uso direto, como uma forma farmacêutica principal, ou vocês podem estar condicionando elas numa forma farmacêutica secundária. Essa imagem aqui, ela não é uma imagem real de um exemplo, mas ela serve para a gente poder entender como é essa situação. Ali nós temos as cápsulas normais, né, de uso comum, que nós temos aí no dia a dia, que todo mundo já deve ter visto. E ali nós temos esferas. Essas esferas podem ser as microesferas, por exemplo, só que serão bem mais pequenas, né? E aí elas estão com um fármaco incluso nelas e são adicionadas dentro das cápsulas e aí elas são consideradas, né, formas farmacêuticas secundárias. É importante lembrar também que a forma farmacêutica final, né, que foi escolhida, ela vai remeter à via de administração, sendo que a mais utilizada é a via oral e uma que vem crescendo muito é a via parenteral. Pessoal, passando então para as vantagens, primeiro nós temos a redução da irritação gástrica causada por alguns medicamentos, como por exemplo o AS, né? Uma vez que se encapsular o AS no material menos solúvel em pH ácido, você vai reduzir significativamente esse efeito adverso dele, já que ele é causado justamente por ele ser um medicamento mais ácido, né? E o estômago já tem um pH mais ácido, e aí vai elevar ainda mais esse pH, né? Causando a irritação gástrica. Mas se você encapsular ele com um material menos solúvel em pH ácido, você pode reduzir significativamente esse efeito. Outra coisa que pode acontecer é o mascaramento do odor e do sabor de medicamentos pelo recobrimento por um material que tende a propiciar a aceitabilidade por parte do paciente. Isso aqui é utilizado principalmente para idosos e crianças, já que são pacientes que possuem mais dificuldade, né, para poder estar deglutindo formas sólidas. Nós também podemos utilizar para liberação controlada do princípio ativo. Essa aqui é possivelmente a forma mais utilizada, né, a vantagem mais utilizada, o motivo mais utilizado para microencapsulação, uma vez que se fazendo o recobrimento adequado do fármaco para o material, é possível uma liberação mais gradual e sustentada do medicamento. Passando então para as desvantagens, nós temos que o processo de fabricação necessita de altas temperaturas ou uso de produtos químicos geralmente tóxicos ao meio ambiente. Nós também temos que as microcápsulas podem apresentar defeitos promovidos pela alta temperatura ou pelos produtos químicos, ou seja, pela própria forma de fabricação, pode acarretar em problemas para as microcápsulas, e aí não tem como muito fugir disso, a não ser novas formas de fabricação que nós estaremos vendo lá na frente. Bom, pessoal, alguns fármacos que utilizam micropartículas nesse sistema de microencapsulação, nós temos que o acetaminofeno, em forma de comprimido, que tem a finalidade de mascarar o sabor. Nós também temos injetável de bromocriptina e leuprorelina, para liberação controlada. E o ácido acetil salicílico, ele foi um dos primeiros fármacos que foram escritos na literatura que foi candidato à microencapsulação, justamente para liberação controlada e prevenção da irritação gástrica, que nós comentamos na vantagem passada, né? No exemplo passado. Passando então para os recipientes, pessoal. Atualmente, o desenvolvimento da indústria de insumos traz uma gama extensa de matérias-primas para a aplicação da microencapsulação. O material encapsulante
é selecionado em função das propriedades físicas e químicas do agente ativo, principalmente, né? Da aplicação pretendida e do método utilizado para formar as micropartículas. Então, essas três formas vão ser desses três quesitos vão ser os principais para poder selecionar os recipientes. Bom, os materiais empregados para a obtenção de microesferas ou microcápsulas são divididos em lipídios, a cera de carnaúba, o álcool estearílico, monoglicerídeos, diglicerídeos, óleos e gorduras hidrogenadas. Nós também temos os carboidratos, como o amido, dextrinas e celuloses, os polímeros naturais, tossana, alginato de sódio, carragena, goma arábica, e os polímeros semissintéticos e sintéticos, derivados da celulose, poliacrilatos, copolímeros e, por último, as proteínas, o glúten, caseína, gelatina e albumina. Forma de produção, pessoal. Como vocês podem ver ali, tem um exemplo, né, da forma de produção, onde os recipientes vão se grudando, né, vão se impregnando ao redor do núcleo, mas esse núcleo tem que ser removido. Então, as microcápsulas são normalmente feitas depositando-se camadas de um revestimento sobre o molde ou núcleo, o qual deve ser depois removido para deixar a porção oca da estrutura. O núcleo é normalmente queimado com processo de alta temperatura ou dissolvido com produtos químicos. E é aí que está o problema, né? Esses produtos químicos normalmente são tóxicos ao meio ambiente e tanto a alta temperatura quanto esses produtos químicos podem estar afetando a qualidade, né, das microcápsulas. Então, novas formas para produzir as microcápsulas estão sendo pesquisadas. Engenheiros químicos da Universidade de Rice, Estados Unidos, desenvolveram a técnica para a produção dessas microcápsulas. E nessa técnica deles, o que mais chama atenção, além de ser uma técnica ambientalmente limpa, ou seja, que não utiliza os produtos tóxicos, né, da forma passada, é que o novo processo é extremamente simples. Ajustando os recipientes, né, os ingredientes, basta chacoalhar a mistura para se ter, num período de menos de um minuto, as microcápsulas prontas. A natureza de automontagem, que é o processo que eles deram o nome, né, significa que as microcápsulas ocas formam-se espontaneamente quando as nanopartículas de sílica são misturadas com o polímero e o sal. Como o processo acontece com o material diluído na água, qualquer medicamento ou produto químico que estiver em suspensão nessa água fica aprisionado no interior das microcápsulas. Então, eles não vão utilizar altas temperaturas, não vão utilizar produtos químicos tóxicos. É uma forma muito mais simples que possivelmente vai estar inovando aí, né, na formação de microcápsulas. Nós temos um exemplo onde as nanopartículas vão formando as microcápsulas ao redor. Bom, pessoal, aqui são nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.